Que beleza, que bonito, que legal, que bacana ter você aqui com a gente nesses 20 minutinhos de muito conhecimento e diversão aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos começar com dinâmica do movimento circular. Quando eu falo dinâmica, eu falo de força no movimento circular. Vamos falar de força centrípeta para começar, tá bom? Então vamos imaginar. Aqui nós temos uma mesa, uma haste e esta é uma corda, tá? Então vou escrever aqui para você. Isso daqui é uma corda ou um cabo. Deixa eu trocar de caneta, porque aqui. Ou um cabo. Nós vamos colocar uma corda, tudo bem? Então imagine o seguinte, essa mesa horizontal, aqui ó, perpendicular à nossa apresentação da lousa, a mesa e essa bolinha girando em torno dessa mesa, tudo bem? Tá. Vamos imaginar então primeiro esta bolinha girando com velocidade constante. Nós temos então, o que você precisa analisar num problema? As grandezas envolvidas. Então vamos devagar. Esta bolinha está em movimento circular? Então vamos imaginar ela girando assim. E aqui, ó, veja bem, uma vista superior, tá vendo? A bolinha com velocidade v. Então a grandeza que eu já estou vendo aqui, que eu vou desenhar para vocês, é a grandeza velocidade. Vamos lembrar que velocidade é tangente à curva, ou tangente à circunferência, no caso, e perpendicular ao raio. Tudo bem? Perpendicular ao raio. Tudo bem. O que ocorre é que, como essa bolinha gira no movimento circular, esta velocidade, o vetor velocidade, vai mudando a sua direção. Vamos lembrar que o que causa a alteração da direção da velocidade é a aceleração centrípeta que eu vou colocar aqui. Tudo bem? Então aqui nós temos a aceleração centrípeta. Apontado aqui na corda, nós temos aqui a aceleração centrípeta. Então aqui é uma vista frontal e aqui é uma vista superior. Então vamos escrever aceleração centrípeta. Então repito, a aceleração modifica a velocidade. Neste caso, ela modifica a direção da velocidade. A força, aqui nós temos, associado à aceleração centrípeta, nós temos a força centrípeta. Então, veja bem, vamos colocar aqui a força centrípeta. Então, vou colocar um outro vetor, vamos colocar para cá. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou apagar esse raio e depois eu coloco novamente o raio, tá? Então, ó, aqui nós temos a força centrípeta, que tem a mesma direção e sentido da aceleração centrípeta, tá? Então, nós temos aqui a força centrípeta, tudo bem? Vou desenhar, então, aqui também a força centrípeta. Tudo bem. Então, segundo a lei de Newton, força centrípeta, também conhecida como resultante centrípeta. Aqui nós temos a força peso da bolinha, tá? Que vai equilibrar-se com a normal. A normal perpendicular ao plano de apoio. Então nós temos aqui que a normal igual ao peso. Então nós temos um equilíbrio neste momento aqui, tá? Bom, essa velocidade, ela é constante em módulo. Então, repito, uma coisa que você precisa entender é que este movimento é chamado movimento circular e uniforme. No movimento circular uniforme, não vou escrever aqui porque é bom você... Então, movimento circular uniforme,
nós temos a velocidade, ela é constante. Porque, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo velocidade V igual a constante. O que é constante mesmo, turma? É aquilo que nunca se altera. Então, o valor numérico da velocidade não vai se alterar, tá? Então, nós temos essa situação, problema aqui. Turma, então, lembrando que a força centrípeta, ela é perpendicular, neste caso, à normal, e aqui perpendicular também à velocidade, tá? Aqui já temos o símbolo da perpendicularidade. Vamos simplesmente para a fórmula. Como eu acabei de dizer, força centrípeta eu explico como força resultante ou resultante centrípeta, tá? Da segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então nós temos aqui que a força centrípeta ou resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. É fácil demonstrar, mas não é necessário para o vestibular. Apenas eu aconselho que você memorize, é bem fácil. A aceleração centrípeta, V ao quadrado dividido pelo raio, tá? Então a resultante centrípeta, no caso aqui, mv ao quadrado sobre r. Quero que você memorize essa fórmula. E a aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R, tá? Turma, vamos então, aqui vamos analisar então essa situação geral, tá? Agora eu vou adaptar esta fórmula que você já memorizou a uma situação problema. Veja bem, aqui nós temos a corda, a bolinha girando na mesa, sobre a mesa, no movimento circular uniforme. O que você tem que saber aqui? Primeiro, que o examinador ele vai te passar no lugar do raio, ele não vai falar raio, ele vai dizer comprimento da corda. Comprimento da corda é L, tá? A fórmula ficará assim. No caso da resultante centrípeta, né? Claro, você está analisando aqui o movimento, você pensa assim, professor, eu não estou vendo a resultante centrípeta. Agora você vai ver a resultante centrípeta. Repare, vamos traduzir essa resultante centrípeta da seguinte forma. A tradução é o seguinte, você não tem uma corda aqui, essa corda não sofre atração. Fazendo aqui um corte nessa corda, vamos tirar aqui para você enxergar. Você fazendo um corte na corda, essa corda, ela traciona, ela está tracionada. Nós temos aqui, então, o que eu chamo de T, que é a tração na corda. Tração é uma força, é a força que esticou a corda. Ela está tracionada, esticada, sob a ação da força T, que é a de tração. Então, esta força T eu vou colocar no lugar da força resultante centrípeta. Então, como é que ficaria a fórmula para esse problema? Vamos lembrar que a massa, esta é a massa da bolinha, tá? A massa da bolinha. Então, a massa da bolinha continua m, a velocidade continua v, e o raio, na verdade, é o comprimento da corda. Opa! É o comprimento da corda, simplesmente, tá? Não é o quadrado, é v ao quadrado sobre r. Então, v ao quadrado sobre l. Esta seria a patada. Patada. Turma, agora uma moto realizando uma curva. Essa pergunta é a mais pedida, é a mais aplicada. Velocidade máxima é raiz quadrada. Bom, você vai pensar numa frase para gravar isso, mas
nós criamos a seguinte frase. Gosto, primeiro frase, depois a gente entende o conceito. Gosto da moto na rua. Essa daqui, a aceleração da gravidade, né? Então, esta é a aceleração da gravidade local. Este é o coeficiente de atrito que deverá ser o estático. Por quê? Porque essa moto está realizando a curva, não sofre escorregamento, né? Então, o atrito estático ainda não sofreu escorregamento. Vamos lembrar que se ela sofresse o escorregamento, entraríamos no atrito dinâmico. Então, o atrito estático ainda não houve o escorregamento. Então, coeficiente de atrito estático. Lembre disso, que a moto não sofre escorregamento, senão ela não conseguiria fazer a curva, certo? Então, coeficiente de atrito estático. E aqui o raio da curva. Tudo bem? Quanto mais fechada for a curva, menor será o raio, tá? Olha aqui, ó. Quanto mais fechada é a curva, menor o raio. Quanto mais aberta a curva, maior o raio. Veja bem, R1 e R2. Essa é uma curva mais aberta, essa curva uma fechada. Curva mais fechada e uma curva mais aberta. Resumindo, quanto maior o raio, né? Quanto mais aberta a curva, mais segura essa curva é. A velocidade máxima vai aumentando. Porque é uma curva, é mais fácil realizar uma curva aberta do que uma curva fechada. Então, velocidade máxima, raiz quadrada da gravidade, coeficiente de atrito estático e raio, que é gosto da moto na rua. Moto porque esta letra aqui, lê-se Mi, né? Então, nós vamos ler como sendo Mi. É G, Mi, R. Ou R, Mi, G, tanto faz. Mas aqui ficou mais fácil. Gosto da moto na rua. O Mi de moto fica fácil para você memorizar. Turma, agora é uma asa delta. Ele está fazendo uma curva. Nós temos o Fs, que é a força de sustentação. Tá? Então, nós temos aqui o escoamento do ar. Você fala, de onde vem, professor, essa força de sustentação? Essa força de sustentação, também veremos nas próximas aulas, que é assim, o desenho da asa delta, ele cria uma diferença de pressão. E essa pressão é força sobre área, a área da asa delta, é daí que vai aparecer a força de sustentação, tá? Que depois entraremos no futuro, próximo, em detalhes. Mas simplesmente eu só quero que você entenda uma coisa. Nós temos a força de sustentação e o peso da asa delta, certo? Temos somente, é isso que eu quero que você memorize aqui, ó, a força de sustentação e o peso. As duas componentes da força de sustentação são, agora eu pego essas duas componentes, essa componente vertical estará em equilíbrio com o peso, visto que a asa delta está fazendo uma curva num plano horizontal. Ela está fazendo a curva no plano horizontal. Então imagine, tudo bem? A componente vertical da força de sustentação vai equilibrar com o peso. Então teremos este movimento aqui, ó. Tá, olha lá, a asa delta fazendo a curva. A componente horizontal aqui da força de sustentação, que é o Fsx, fará o papel da resultante centrípeta. Não precisamos entrar em detalhes, mais uma vez. A velocidade da asa delta é raiz quadrada de tangente de θ, gr.
para você gravar, asa delta é um esporte radical? Então, tem gente que gosta de radicais. Então, mais uma vez, tangente... Nossa. A asa delta é um esporte radical? Tem gente que gosta de esportes radicais. Raiz quadrada, não esqueça, hein? Aí você cria a sua maneira de memorizar. Então, velocidade da asa delta, raiz quadrada de tangente que gosta de radicais. Turma, veja bem. A fórmula da velocidade vai ficar idêntica à fórmula da asa delta. Tem gente que gosta de radicais. No caso aqui, a Fórmula 1, você vai lembrar, uma pista inclinada, tá? Esta é uma pista inclinada e o ângulo é θ. Não vou me preocupar com os detalhes, porque as evidências desses exercícios é sempre na velocidade máxima possível para que o carro não sofra, ele não escorregue, tá? Então, o que você tem que imaginar aqui? Tem 3 coisas importantes que você tem que entender. A normal, perpendicular novamente ao plano de apoio, né? A normal aqui, perpendicular ao plano de apoio, tá? O peso do carro. Então, você tem a pista inclinada, o apoio, que é o N, e o peso. Regra do paralelogramo, isso já foi do paralelogramo, isso já foi falado, e esta é a resultante dessas duas forças aplicadas no carro, tá? A resultante dessas duas é essa daqui, que damos o nome de resultante centrípeta, ou simplesmente força centrípeta. É o que possibilita o carro de realizar a curva. Agora, um outro ponto importante é você entender que este carro poderá fazer esta curva numa situação de plano perfeitamente liso. Olha que interessante. Não aparece aqui na fórmula o coeficiente de atrito. Você reparou? Da mesma forma como na asa delta, fazendo uma curva, não aparece ali o coeficiente de atrito. Então, esse é um ponto importante para você lembrar que se o examinador perguntar alguma coisa com relação ao atrito, é só você olhar na fórmula e lembrar aqui, tem gente que gosta de radicais, não aparece o coeficiente de atrito. Vamos calcular a inclinação da pista. Lembrando, imaginem isso muito liso, perfeitamente liso. Se o piloto trombou no muro, é porque ele passou da velocidade máxima, tá? Então, vamos calcular aqui. Vamos imaginar uma pista inclinada para uma velocidade máxima de 360 km por hora. Meu, o carro está quase voando, né? Então, vamos lá. Vamos transformar para o sistema internacional. Vou dividir por 3,6, vai dar? Então, substituindo aqui, nós temos 100 igual. O objetivo do cálculo, calcularmos primeiramente a tangente de θ. Então fica tangente de θ vezes a gravidade, que vamos considerar 10, próximo da Terra, do plano terrestre, e o raio da curva em torno de 100 metros. Tudo bem? O que nós vamos precisar fazer aqui? Vamos precisar eliminar a raiz quadrada. Então eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então nós temos 100 ao quadrado. Elevando ao quadrado dos dois lados, a raiz quadrada vai embora. Então, tangente de θ vezes 1000. Tudo bem? Então, olha, 100 ao quadrado, agora 4 zeros, tá? 100 vezes 100, 10.000. Vou passar então 1.000 dividindo, nós temos isso daqui. Dividindo o numerador e o denominador por 1.000, nós temos 10. Então, conclusão é que tangente do ângulo θ resulta 10. Claro que neste modelo, este ângulo não
Na matemática, na trigonometria, nós temos os ângulos notáveis, 30, 45, 60, 90. Este ângulo não é notável, turma. Então eu vou colocar aqui só como curiosidade. Este ângulo θ daria aproximadamente 84,3 graus. Então, você percebe que esta pista ela é quase que perpendicular. Quase que perpendicular. 84 graus é uma pista bem quase vertical. Tudo bem?